Olá, meus amigos, uma boa noite para todos nós. Sejam todos bem-vindos ao Reconexão Deus. Um abraço muito carinhoso para os amigos que nos acompanham pela TV Nova Luz, Rai TV, aos nossos queridos companheiros da Irmandade Espírita José da Luz, aos nossos irmãos do 11º Seu. Um forte abraço também para a nossa equipe técnica, o Cassiano Ferreira e o Diego Tavares. Bom, meus amigos, hoje nós estamos com um tema muito especial: depressão e suicídio em tempos de pandemia. Mas antes de nós iniciarmos, gostaria de lembrar para que vocês possam se inscrever tanto no canal da TV Nova Luz como da Rai TV. Marque o sininho, dê o seu like e não esqueça de compartilhar. E é muito importante também que no final do programa você deixe seus comentários lá, tá ok? Então, para nós darmos início ao nosso programa de hoje, para aproveitarmos bem o nosso tema, como prometido, trouxemos novamente o nosso amigo, Dr. Sérgio Thyssen. Ele é médico, professor de medicina, expositor espírita e divulgador da doutrina espírita. Seja bem-vindo, meu irmão Sérgio Thyssen. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite a todos que estão nos assistindo para o estudo de hoje. É uma alegria estarmos novamente assim, como que dando seguimento àquele estudo anterior, não é mesmo? Correto. Muito obrigado pela presença de todos, pelo amável convite para estarmos novamente assim, estudando essa fronteira entre a doutrina espírita e a medicina e a saúde humana. Muito bom. Bom, para iniciarmos o nosso bate-papo, a primeira pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: um estudo feito pelo Instituto de Psicologia da UERJ apontou que os casos de depressão praticamente dobraram desde o início da quarentena. Quais os principais sintomas da depressão? E toda tristeza é indício de depressão? Muito bem. Os sintomas ou as manifestações clínicas da depressão são uma lista relativamente grande, mas, em geral, as pessoas, muitas vezes com certos motivos e outras vezes sem motivos aparentes, elas se tornam melancólicas, elas se tornam depressivas, como se diz, né? E isso pode acarretar inúmeros outros sintomas, por exemplo, de falta de motivação, dificuldades para manter as suas atividades regulares, costumeiras. Muitas vezes a pessoa tem um choro imotivado, um choro fácil, sem nenhum fator novo que fosse como que desencadeante. As pessoas se sentem indispostas, se sentem enfraquecidas, desmotivadas. Muitas pessoas ficam em casa quando deveriam sair, quando era possível se sair, não é? Com mais facilidade. Tem muitas pessoas que, em casos mais avançados, não apenas ficam em casa, mas buscam um quarto, não acendem luzes, ligam um pouco a televisão e depois ficam às escuras, às vezes até de janelas fechadas. Então, há um conjunto, né, que a medicina conhece. Então, existem sintomas mais comuns, mais típicos e outros menos. Então, a gente lembra uma questão que é muito importante, é que a depressão, ela precisa ser diagnosticada. Até porque 2/3 dos casos das pessoas que tentaram, ou que de verdade cometeram suicídio, elas eram depressivas, deprimidas antes, com ou sem o diagnóstico, portanto, com ou sem tratamento. Então, reconhecer a depressão, que é diferente da tristeza, é muito importante, tanto porque os deprimidos sofrem muito por causa da própria depressão e também
porque alguns deprimidos que evoluem com mais gravidade, eles vão tentar ou eles vão cometer suicídio. Pessoas de todas as faixas etárias, dos dois gêneros, e muitas vezes sem uma motivação aparente. Tristeza, melancolia, todo mundo tem direito, né? No dia a dia, num mundo como a Terra, de provas e expiações, um mundo com muitas dificuldades pessoais, familiares e coletivas, de se sentir para baixo, né? Durante alguns dias, não é? Porque há uma possibilidade de uma alternância, mas quando até 2 semanas, quando uma pessoa se sente muito triste por um período de muitas semanas ou meses, há algo que já não é, vamos dizer assim, fisiológico, já é algo que levanta a suspeição médica, clínica, de que a pessoa possa estar com depressão. Lembrando que existe depressão leve, moderada, grave ou severa, e que tende a progredir ainda mais sem tratamento, sem diagnóstico. Então, depressão é uma coisa, tristeza é outra, mas todos os deprimidos vivem as suas tristezas, só que elas são prolongadas. Muito obrigado, doutor Sérgio. Nós temos aqui um comentário da Márcia Aparecida. Ela diz o seguinte: olá, vivo com essa dor do suicídio, pois faz 4 anos que meu filho, Bruno Henrique Gouveia, se suicidou. Sofro muito. Ele tinha apenas 21 anos. Minha irmã, realmente é uma tristeza profunda nós vermos um jovem buscar esse caminho, mas vamos orar por ele, continue suas preces. Com certeza, ele, como todos nós, terá uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. E você, como mãe, com todo esse amor que você tem em seu coração, você pode estar transmitindo essa energia salutar para a recuperação dele. Com certeza, ele está sendo amparado, protegido pelo anjo da guarda dele, pelos espíritos familiares que já estão em condições de orientá-lo. E, assim, as nossas preces, as nossas energias positivas auxiliam muito esses nossos irmãos, porque nós devemos, assim, chamar atenção para o suicídio, para que as pessoas não busquem esse caminho, mas todos os nossos irmãos que buscarem esse caminho, eles devem ser acolhidos com muito amor, eles devem ser acolhidos com muito carinho, envolvidos espiritualmente com a nossa energia de força, de alegria, para que eles tenham forças para dar continuidade à vida. Tá bom, minha irmã? Um grande beijo no seu coração. Quero mandar um beijo aqui também para os nossos anjos azuis que estão aqui no chat, nos auxiliando, dando as boas-vindas para todos os nossos irmãos. E, doutor Sérgio, pelas suas explicações, eu entendo que a depressão, ela precisa de medicação. E aí eu pergunto, a depressão, ela tem cura? Muito bem. Marcos Vinícius, apenas eu pediria licença para, antes de buscar a resposta, ainda lembrando da primeira questão, é uma curiosidade, mas é um sinal de alerta, né? Quando você se referiu ao estudo feito por um grupo muito experimentado, né, da nossa universidade aqui do estado do Rio de Janeiro, mostrando que houve um aumento muito grande do número de casos de pessoas com depressão, durante a pandemia, vale lembrar que este é um problema que é como que universal. Por que eu lembro isso? Porque um grupo no Reino Unido fez uma pesquisa semelhante e comparou como que o índice de casos de depressão e de suicídio durante os meses, meio ano agora, os meses da pandemia, comparando com
de julho do ano passado a fevereiro deste ano. E também no Reino Unido, o número de casos duplicou. Isso é assim, ó, é um aumento de 100%. Então, um aumento de 100% em medicina é uma coisa sempre, para qualquer questão médica, como que dramática, dependendo do tipo de questão que nós estamos lidando. Então, o que a UERJ mostrou para o Brasil, o Reino Unido mostrou de modo muito semelhante. Então, isso possivelmente também terá inúmeras repercussões, outras, pós-pandemia, ou durante os próximos meses da pandemia, porque não estaremos livres dela tão cedo, por uma série de razões, mas a ideia é de que nós temos que estar procurando como que soluções ou aspectos que amenizem esses resultados. Porque se nós não mudarmos alguma coisa, a pandemia segue. As dificuldades econômicas, o luto, a insegurança, a ansiedade, a depressão, tudo está como que interligado e tudo se amplia. E os resultados são muito delicados. Em termos de diferença entre Brasil e Reino Unido é um país, é um conjunto de primeiro mundo. Então, o governo vem ajudando financeiramente todas as famílias. Não é? No Brasil, há uma certa ajuda, mas o nosso panorama social e a nossa dificuldade em termos de saúde pública, em termos de problemas para lidarmos melhor com a pandemia, é muito maior do que nós temos hoje lá. Então, nós estamos antevendo também, não é, inúmeras questões e nós vamos precisar ver isso de frente com maturidade, como fazermos, quais são as recomendações, as prescrições, quais são as diretrizes que nós podemos buscar, exatamente aliando as questões espirituais, as questões de crença, as questões positivas para nós enfrentarmos melhor este grande desafio que é da humanidade inteira. Então, eu queria fazer esse comentário, mas, Marcos Vinícius, repete para mim, por gentileza, a questão. Pelo que o senhor vem conversando conosco, né, eu entendi que a depressão precisa de medicamento. E a pergunta é o seguinte: a depressão tem cura? Muito bem. Existe depressão leve, moderada, grave. E eu costumava dizer, né, que a leve de hoje é a moderada de amanhã, que por sua vez é a severa de depois de amanhã. Né? Então, a depressão, ela precisa ser reconhecida e, dependendo das características clínicas do paciente, ele deve ser medicado. Medicado com substâncias ou drogas antidepressivas. Para que vocês tenham uma ideia do panorama mundial, mesmo antes da pandemia, e portanto agravado por ela, os antidepressivos são os remédios mais prescritos no mundo há muitos anos. Não é que é algo que é consequência a essa pandemia de transtornos mentais da humanidade atual, em que a depressão é aquela mais importante numericamente, é problema de saúde pública no mundo inteiro, em todos os países, e vamos dizer, algo que traz outras questões, como, por exemplo, a tendência ao suicídio e outros problemas médicos muito próprios da depressão. Então, é a medicação mais utilizada. E, em geral, há uma resposta razoável e o colega, o médico, nós podemos mudar, adequando, fazendo ajustes
médicos terapêuticos com os antidepressivos. Mas nós precisamos lembrar que a depressão é um problema espiritual. Então, se nós, sabendo que os neurotransmissores cerebrais, importantíssimos para uma vida humana, neurologicamente falando, mentalmente falando, são a neuroquímica cerebral de alta relevância, os deprimidos têm essas substâncias muito reduzidas. E os antidepressivos vão aumentar os neurotransmissores na direção dos valores normais. Por isso que as pessoas se sentem melhores. Não é? E é o recurso que nós temos, afora a possibilidade da psicoterapia e outros aspectos. Mas nós nos lembramos que a neuroquímica ela é alterada, né, para uma psiquiatria convencional, acadêmica, comum, que evoluiu até hoje. O problema é a neuroquímica. Mas para nós, com uma vivência e uma prática nesta área, procurando cuidar das pessoas com depressão pelos recursos da casa espírita, nós já temos como que algo que parece uma lei. Depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Ou seja, se eu uso, Marcos Vinícius, se eu uso os antidepressivos, eu vou ter que usar medicamento para cada caso a vida inteira. Por quê? Porque eu estou fazendo uma medicina que tenta suprimir as manifestações e os efeitos. Mas e as causas? Eu vou ficar apenas com aquela visão estreita relativamente da medicina oficial, eu não vou utilizar, vamos dizer assim, as ferramentas novas para entender a doença mental como um todo e a depressão em particular, sabendo que tudo procede do espírito. Então, se eu uso os recursos para devidamente cuidar, o que acontece? Eu posso dizer que a depressão tem cura. Se eu não utilizar, eu poderia dizer hoje que a depressão é incurável. Por quê? Porque é mais ou menos assim, olha, nós vamos começar o antidepressivo e se nada mais for feito, né, pode ser que nós tenhamos que ver os nossos pacientes tomando drogas iguais ou análogas para o resto da vida. Como nós temos o diabetes, por exemplo, a hipertensão arterial. São duas doenças incuráveis, a princípio. Né? O que significa dizer? O diabético vai precisar de usar medicamentos, insulina, quando é o caso, dieta, exercícios físicos para o resto da vida. Tanto quanto os hipertensos se veem obrigados, né, e é uma pandemia de doença cardiovascular, a hipertensão arterial, medicamentos para o resto da vida. Na depressão, se eu buscar as causas espirituais, se houver uma psicoterapia, vamos dizer, eu tenho casos de pessoas com depressão, me lembro bem da Débora, uma diretora de uma empresa multinacional, casada com 2 filhos, e começa a ter depressão. A depressão se acentua, e aí o que acontece? Ela fica em casa, ela fica dispensada do trabalho, engorda muito, porque se alimenta mais e se movimenta menos, e ela se torna obesa e começa a ter ideias suicidas também. O caso chegou no centro espírita. Quando nós abrimos o caso dela do ponto de vista da reunião mediúnica para vermos o que estava acontecendo, as médicas, inclusive, viram como que 2 espíritos em forma fetal, ensanguentados, aderidos ao epigástrio da paciente, ao que nós chamaríamos de centro de força solar,
ou chakra solar, e inconscientes, como se tivessem sido muito maltratados. E um outro, consciente, na forma de adulto, manifestando pela psicofonia numa médium ao meu lado, vamos dizer assim, o seu ressentimento. E eu posso ser mais transparente dizendo o ódio que ele tinha da Débora. E ele dizia, ela nos matou, porque eram 3 espíritos, um consciente e 2 inconscientes, vítimas de abortos induzidos na vida atual. E eles, como que exerciam um peso psíquico, moral, espiritual, fora este que estava consciente, desejando que ela morresse. Quem inspirava as ideias suicidas a Débora era este. Então, foi todo um cuidado amoroso, um acolhimento, providências pelo passe, pela prece, pelo diálogo fraterno e acolhedor, pela perspectiva deles poderem renascer, né, no futuro, num lar amoroso, né, como que levando o projeto um pouco mais adiante. Enfim, eles foram resgatados, desligados do caso daquela que deveria ser a mãe deles também, né? E o que acontece? Em questão de 3 semanas, a Débora começou a apresentar grandes mudanças. O médico que cuidava dela, até hoje, ele não sabe como é que ela melhorou tanto, né? E ela é um caso de cura. Por quê? Porque nós fomos as causas espirituais. E os abortos provocados, eu não vou nem trabalhar agora a ideia da culpa, né? Que é uma coisa muito típica das mulheres, né? De quaisquer idades, que mais adiante vão ter que trabalhar o seu sentimento de culpa. Não é de todas, mas é muito comum. Mas o mais importante foi a reunião de desobsessão. Então você me pergunta, a depressão tem cura? O caso da Débora é um caso de cura. Ela nunca mais apresentou qualquer outro sintoma. Ela passou depois a trabalhar no centro espírita na evangelização da infância, como um método propriamente de trabalhar a bem do próximo, para ajudar a quitar as suas dívidas. E foi um caso que a gente nem precisou ir a vidas anteriores, porque é o mais comum. Neste caso, era um drama delicado, gerador de várias questões de sofrimento, mas que foram devidamente reconhecidos e tratados. E aí é um caso de cura. Agora, usar o antidepressivo indefinidamente não cura, a não ser que outros mecanismos da providência divina sejam como que levados a efeito, às vezes de maneira anônima, invisível, né, por uma questão de merecimento dos envolvidos, e aí possa brotar uma ideia de cura. Do contrário, nós vamos ter, como eu lembrei, o diabetes e a hipertensão, que também não tem cura. E que a depressão, então, terá que ser administrada por décadas ou pela vida inteira. Muito esclarecedor a explicação do senhor. Então, nós percebemos que o ponto de partida, né, o ponto crucial, somos nós mesmos, né? Que se nós temos a depressão, nós precisamos nos tratar, buscar o médico para ter o atendimento adequado, buscar a terapêutica espírita, que pelo que foi explicado, nos auxilia bastante, né? Ou aquele que não é espírita, buscar a sua igreja, o seu templo, né, religioso, que te dá uma grande sustentação para superar esse momento. E, doutor Sérgio, indo de encontro às explicações que o senhor deu, eu tenho uma pergunta aqui do Cláudio Antunes, que ele indaga o seguinte: toda depressão é proveniente de obsessão? Essa é uma pergunta muito boa também.
repare, nós tínhamos comentado que, dependendo de uma vivência na vida atual, por exemplo, uma pessoa viveu agora na pandemia a perda de um ente querido, de qualquer idade, porque a doença tem, infelizmente, gerado a morte, a desencarnação de pessoas de todas as condições. Claro que quando temos grupos de risco, o problema, então, é mais numeroso. Então, se a pessoa perde um ente querido num acidente, por uma enfermidade qualquer, um câncer terminal, né, ou mesmo pela pandemia, que tem sido algo comum numericamente, né, o que acontece? Dependendo de como ela vai viver o luto, que é importante de ser devidamente vivido, muitas pessoas, pela perda afetiva, ela vai se entristecendo, ela vai mantendo a tristeza, e daqui a pouco, semanas ou meses depois, nós já podemos ter critérios para o diagnóstico da depressão. Então, esse é um caso mais simples, até de reconhecermos a provável causa. E como é uma causa muito da vida humana, não é? As perdas afetivas e o luto, né? Aqui não necessariamente há obsessores. Não quer dizer que não haja, apenas uma ressalva de que é menos provável, porque talvez não tenhamos motivos para pensarmos de desencarnados outros envolvidos na depressão que a pessoa está apresentando agora. Mas não impede que dramas antigos e, portanto, presenças espirituais relacionadas aos dramas antigos estejam como que voluntária ou involuntariamente exercendo um certo peso nas emoções, na mente da pessoa que está vivendo o luto, fazendo com que ela tenha mais dificuldades de superar esta fase própria do luto. Então, os casos variam muito, mas quando você não encontra como clínico, como médico de família, como alguém num posto de saúde, né, numa UPA, ou num ambulatório de psiquiatria, ou num atendimento de psicologia, você faz uma espécie de um rastreio, procurando possíveis causas comuns na vida atual e não encontra, procura questões vividas, separações entre os casais, perdas de filhos, desemprego. Quantas pessoas eu conheci, porque o pedido de auxílio chegou, que no ano passado, retrasado, dos últimos 5 anos para cá, antes da pandemia, porque viveram a crise econômica, perderam o emprego, não é? Algo que se repete agora pela pandemia, de repente desistem da vida. E eu conheci casos muito dramáticos de uma pessoa, um homem, não é, de uma determinada empresa, ficou sem emprego, não é? Agiu contra a esposa, matou a esposa em casa, na frente dos filhos, abriu a rede de proteção da janela na Barra da Tijuca, lançou os 2 filhos pequenos pela janela e se jogou. Então, um suicídio precedido de 3 crimes de morte. Então, isso é muito delicado. A nossa humanidade, não é? Nós somos ainda muito imperfeitos. Nós somos ainda muito vulneráveis a certas dificuldades
Por isso o valor da crença, o valor do diálogo, o valor de nós ouvirmos aqueles. Então, este caso que nós comentamos agora há pouco, havia espíritos obsessores, né, de uma condição de trevas profundas. Daí o resultado. Então, nós podemos dizer que a reunião mediúnica de desobsessão, o tratamento espiritual, ele é sempre bem-vindo, mesmo que seja para você dizer, não tinha ninguém, os médiuns não viram nenhum espírito exercendo qualquer atuação no sentido de levar a pessoa ao quadro da depressão. Mas aí eu vou dizer uma outra que é a nossa experiência. Os casos de depressão que nos chegam no centro espírita, e às vezes eles não vêm fisicamente para o acolhimento fraterno. Os pedidos nos chegam por e-mail, por WhatsApp, por Messenger do Facebook, de tal maneira que as pessoas estão pedindo socorro para aqueles que trabalham nessa seara, né? Então, chegam muitos os pedidos, sem que tenhamos até a chance de dialogar, de conversar diretamente, porque são familiares dos deprimidos, vizinhos, conhecidos que pedem. E aí nós abrimos para ver. E quando nós abrimos, eu vou dizer para o amigo que perguntou, e ao mesmo tempo para os companheiros todos. Todos os casos que nós abrimos um dia, e nós estamos nessa tarefa há 40 anos, pelo menos, nós nunca vimos um caso sem um drama ou da vida atual ou de vida anterior, e quando de vida anterior, sempre um fenômeno, um processo de obsessão. E muitas vezes de obsessão grave, porque a obsessão também pode ser uma questão simples, né? Como o Allan Kardec estudou, está lá no Livro dos Médiuns. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Ou dito de uma outra maneira, obsessão simples e obsessão complexa. Muito boa explicação, doutor Sérgio. E a gente observa assim, que tem determinados locais que o índice de suicídio ele é maior. Por exemplo, nós temos aqui um comentário da Cris Morita, ela é do Japão. E ela fala, a maioria no Japão sequer chegam a tratar depressão. Talvez por isso o alto número de suicídios aqui. Realmente, lá no Japão, nós temos muitos suicídios. E conforme o senhor explicou, né, essa história da Débora, que depois que se tratou, ela foi trabalhar na evangelização e como terapêutica, né, para manter o seu equilíbrio, a sua harmonia. O trabalho na caridade, ele pode auxiliar nesse processo de tratamento da depressão, doutor Sérgio? Marcos Vinícius, antes de responder esta última, só para lembrar do Japão, Japão é um país de primeiro mundo. É um país com condições socioeconômicas do país e para a população de excelência em comparação com tantos outros países. E apesar de ser um povo, né, muito culto, na verdade, o índice de suicídio lá, como é na Escandinávia, entende? A comparação, a reflexão é igual. Então, Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia são países do que há de mais avançados do ponto de vista como que em termos de cultura e em termos de economia. E o índice de suicídio nos países escandinavos é semelhante ao do Japão. Ou seja, evolução material não é tudo. E no Japão, até a ideia do harakiri, a ideia de métodos assim muito dramáticos, todos são, no fundo, não é?
mas Japão é um país onde a depressão, onde o suicídio são problemas de saúde pública, são problemas muito sérios, né? Então, voltando para a última questão que você formulou, a caridade, né, é sempre um antídoto para a depressão. Existem pessoas caridosas que adoecem da depressão porque são muito sensíveis. Trabalham ajudando sempre que podem, dentro de casa, na sua região, na sua condição e ambiente de trabalho, na sociedade em geral, né? Mas as pessoas caridosas, fraternas, solidárias, elas também podem, como que, viver esse drama, por mais de uma razão. Uma delas é a sua sensibilidade, porque a sensibilidade torna, às vezes, a pessoa, vamos dizer, mais capaz de sofrer observando o sofrimento alheio. E por uma outra razão, as pessoas que têm antenas psíquicas ligadas à mediunidade, né, à intuição e a outras expressões mediúnicas, elas também podem receber os impactos de entidades ligados a ela mesma no passado ou não. E nós nos lembramos que nós temos uma psicosfera que é uma psicosfera muito doente. A Terra é um hospital, como eu dizia outro dia, naquele estudo sobre a psiquiatria mediúnica do futuro. De tal maneira que nós temos espíritos chamando o planeta até de um grande manicômio. Então, a psicosfera, o que é? É o conjunto de todas as irradiações, de todas as ondas mentais, é um mar, é um oceano de ondas mentais que foram irradiadas das mentes de encarnados e desencarnados ao longo de toda a história da humanidade. Então, por exemplo, o que a Europa viveu na história humana é algo que nenhuma outra região ou continente viveu. Onde é que é a psicosfera mais densa do planeta? Na Europa. A psicosfera da Europa é escura. Por quê? Guerra, guerra, guerra. É diferente de certos outros países latino-americanos, por exemplo. Seja como for a ideia qual é, tendo em vista a psicosfera densa, uma pessoa mais sensível, ele pode ou ela ficar mais como que sujeita a essas impressões ou impactos de ondas vibratórias que são infelizes, que são doentias, que foram fruto dos pensamentos todos gerados na experiência humana na Terra. E isso pode causar, vamos dizer, dificuldades para alguém que trilhe o caminho do bem, que se cuide, que esteja buscando em todos os seus aspectos da sua vida humana o que há de melhor, mas isso não a protege de tudo. Protege muito, porque quem exerce a caridade, não é como está no Evangelho, granjeai amigos nos céus. Isto é frase do Cristo. E quando você trabalha no bem, né, você vai granjeando amigos espirituais, que não sejam os celestiais, mas estes também, porque são mais amorosos ainda, atentos a tudo e protegem os seus tutelados merecedores, vamos dizer assim, da sua cobertura, da sua assistência espiritual. Mas cada um tem uma história,
Cada um tem um passado. E, às vezes, existem brechas. E espíritos de certa natureza podem, como que aproveitarem-se destas brechas e poder causar um mal qualquer. Muito obrigado, doutor Sérgio. Temos um comentário aqui da Juliana Felipe. Ela diz: um abraço carinhoso ao querido Sérgio, desde Montevidéu. Sempre muito bom escutar esses esclarecimentos sobre um tema que aumenta a cada dia. Mas, doutor Sérgio, é possível que uma pessoa dê sinais que ela está com ideias suicidas? Se é possível o quê? Que uma pessoa dê algum sinal que ela está com ideias suicidas? Olha, muitas das pessoas que estão tendo ideias suicidas não comentam isso com ninguém. Uma ideia vaga, eventual, não chega a preocupar. Mas quando estas ideias se tornam frequentes, acontecendo diante de circunstâncias diferentes, variáveis, né, numa pessoa qualquer, isso gera como que uma preocupação maior, não é? Então, como é que isto vai vir à tona? Ou a própria pessoa, com suas dificuldades, claro que com mais razão, portadora das ideias suicidas, comenta com alguém, e isso é o suficiente para que este alguém, vamos dizer assim, toque como que um sinal de alerta, conversando com a pessoa, conversando com alguém conhecido ou familiar da pessoa, do tipo: olha, eu ouvi isso dela ou daquela outra, e eu acho que você tem que ajudá-la. Ou você próprio ajuda, né? Então, nós podemos separar assim: as pessoas que, para alguém, em algum momento, quando são ideias relativamente frequentes, no que ela desabafa, no que ela divide isso com alguém, nós não temos que esperar mais nada. É um alerta vermelho. Porque, dependendo da reação deste alguém, se for uma reação insatisfatória, o próximo passo pode já ser o suicídio. Então, neste cenário humano, ainda mais pandêmico, né, ele é um cenário altamente preocupante. Então, tudo que for um pontinho que ajude a se valorizar para dali se tentar trazer ajuda é algo que deve ser valorizado. Agora, existem pessoas que vão manifestar, vamos dizer assim, a depressão, e nós vamos ter que valorizar a ideia de que depressão e suicídio são duas coisas muito interligadas, e antes que venham à tona ideias suicidas de A, de B ou de C, né, que nós já tenhamos como que percebido a ideia de que a pessoa precisa de socorro, de ajuda médica, porque ela está entristecida, chorando, não é? Pedindo atestado no emprego, buscando o médico propriamente da instituição em que trabalha. Então, nós temos que valorizar muito. E neste Setembro Amarelo, né, lembrando de ontem, o 10 de setembro, que é o dia como que mundial de alerta para a questão do suicídio, não é? Nós temos que, como que buscar valorizar todos os dias do ano.
e valorizar tudo que possa ser um sinal de que há algo errado. E lembrando que todo caso de depressão, antes que ele evolua com mais gravidade, antes que ele possa resultar na perda de uma vida humana, né, é importante escutar as pessoas. É importante nós que estamos vivendo na sociedade, nós nos coloquemos, às vezes é no banco da praça. Como assim? Olha, sentou alguém ao meu lado e nitidamente estava ele triste, porque não conseguia lidar bem com a sua situação nova de aposentadoria, não via mais os colegas da profissão, não tinha recursos porque perdeu o poder aquisitivo para visitar os familiares mais distantes, estava com problemas pessoais, a sua saúde piorando. Então, se tem alguém de boa vontade que escute, dali surge uma luz. E, às vezes, os benfeitores espirituais, os anjos de guarda, colocam alguém perto da gente, para que sejamos nós o instrumento, vamos dizer, da bondade divina. Porque aquela pessoa, não é? Ela é capaz de ouvir os outros, de abrir mão de valorizar apenas as suas questões, sermos menos egoístas e mais solidários, de tal maneira que, às vezes, o que um de nós escuta acendeu o alerta, dizer, olha, minha amiga, você precisa de ajuda, eu fiquei preocupado com o que eu estou aqui ouvindo de você. E ali pode começar como que algo que vai durar algum tempo, que envolve receituário de medicamentos antidepressivos, e isso pode evitar o suicídio. Então, ou isso brota espontaneamente, né? Ou isso é detectado por alguém mais atilado, alguém mais consciente desta problemática. Então, a Organização Mundial da Saúde, o Conselho Federal de Medicina no Brasil, há uma ideia, por exemplo, eu me lembro de um quadrinho, Let's Talk, do tipo, dois homens se encontrando num lugar de uma repartição, não é? E um deles diz, vamos conversar então, eu estou te vendo melancólico, triste, aborrecido, irritado, porque às vezes a manifestação da depressão, ela não é simplesmente aquela coisa de uma tristeza tão aparente, de um choro muito evidente, de uma perda muito grande das condições de viver em sociedade. Às vezes a coisa é mais sutil. E por exemplo, o mau humor, a ansiedade, a irritação, os gritos nos ambientes entre os relacionamentos humanos, tudo isso pode ser sinal de patologia mental. O Brasil, dizíamos outro dia, é o campeão do mundo de casos de ansiedade na atualidade. A depressão é um problema muito maior, muito mais numeroso, mais sério, né? Mas, em termos de ansiedade, ninguém ganha do Brasil. O que é isso? É um conjunto que está tendo dificuldades, pessoas, coletivos, de lidar com os desafios da atualidade. E a resposta é uma resposta ansiosa. E da ansiedade pode ter a bipolaridade, pode ter a síndrome do pânico, não é? Não quer dizer que vá progredir, mas assim como o antidepressivo vai sendo usado, prescrito na depressão, os ansiolíticos vão sendo utilizados nas crises e nas situações para pessoas cronicamente ansiosas. Então, a gente lembra que a psiquiatria é uma especialidade que está somente agora
abrindo espaço para a espiritualidade, religiosidade e o uso desses recursos para os doentes mentais. Muito bom. Eu estou me lembrando, se não me engano, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, tem um versículo que ele fala que aquele que com Cristo anda, nova criatura é. E Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele faz um comentário desse versículo, uma página, se não me engano, seguindo em frente, onde ele fala que é para nós não nos prendermos ao passado, aos equívocos que nós cometemos, e sim estarmos abertos às novas estradas que aparecem à nossa frente, que cada dia é um novo amanhecer, que o sol todo dia nasce, a própria natureza, ela nos traz belos ensinamentos de renovação. E nós precisamos ter isso em nossa mente. Por maior que sejam os equívocos que tenhamos cometido, Deus, ele é o Pai de amor que sempre nos oferece a oportunidade de recomeço. Somos todos filhos pródigos e temos a oportunidade de a cada dia recomeçar. Por isso devemos trazer essa alegria de viver em nossos corações, pela oportunidade da reencarnação, de estarmos vivenciando esse momento de hoje, e que o Evangelho de Jesus será sempre a melhor bússola para nos guiar e para nos auxiliar a ajudar aqueles que estão ao nosso lado precisando de ajuda. Doutor Sérgio, tem uma pergunta aqui bem interessante do Solon Soares de Souza. É considerado suicida um espírito que, ainda no ventre da mãe, desiste da reencarnação? Olha, é uma pergunta bem interessante também. De certa maneira, se nós quisermos ampliar o entendimento a respeito, né? E vale lembrar que isso existe. Pessoas que foram convidadas a um novo projeto reencarnatório, em geral, com perspectivas dele viver dificuldades na nova vida, né? Há espíritos muito endurecidos. E vale lembrar uma outra questão, Marcos Vinícius, e o amigo que perguntou, no planeta Terra, ainda hoje, tanto tempo depois de tantas religiões tão lindas que foram plantadas na humanidade, da sua longa história, lembrando que todas as religiões pregam o amor, lembrando da vinda de Jesus há 2000 anos, né, o grande marco evolutivo a favor da redenção humana, né? Nós entendemos que há espíritos em condições assim que na maioria não conseguem participar da elaboração do seu próprio projeto reencarnatório. Há espíritos que só são trazidos para uma nova vida compulsoriamente. E uns e outros dessa numerosa compulsoriedade, eles, dependendo da força mental que tenham, dependendo das suas condições técnicas, eles podem interferir no processo do renascimento que está em curso, né? Seja na fase embrionária, seja ainda antes, na etapa fetal. Então, considerar isto um suicídio, podemos, porque, claro que ele é super precoce, mas é o uso de uma vontade intensa para interromper aquele processo. Não é um caso típico, mas ele existe e não é tão incomum assim. Muitas vezes os abortos espontâneos podem vir
de situações como o nosso irmão mencionou. Outras vezes, vale lembrar que o aborto espontâneo, ele pode vir da mente da mãe, que rejeita aquele empreendimento, não é? Reencarnatório, inconsciente ou consciente. Então, aborto induzido é uma coisa gravíssimo, um imenso genocídio todos os anos no planeta Terra. Mas os abortos espontâneos nem sempre são porque naquele embrião não há espíritos, não há alma, o que às vezes acontece, como está muito bem ilustrado em O Livro dos Espíritos. Mas a ideia qual é? Nós temos que buscar a doutrina espírita, nós temos que buscar a ciência médica, nós temos que, como você, Marcos Vinícius, colocou agora há pouco, né, a ideia de quanta coisa linda nós temos para nos ajudar no sentido de vivermos de maneira própria, não é? De nos motivarmos com tantas coisas que o conhecimento novo nos vem para que saibamos o sentido da vida, as razões da existência humana, né, da vida em família e em sociedade, para que a gente aproveite melhor as oportunidades. Mas nós não podemos deixar de lembrar que espíritas ou espiritualistas no mundo somos uma minoria. É claro que lá adiante isso vai ser diferente, não é? É uma construção, mas nós nos lembramos que a Terra é um mundo muito atrasado, de uma coletividade de espíritos enferma. Quando a espiritualidade chama a Terra de hospital, isso aí é para uma tomada de consciência. Não é? Nós lembrávamos outro dia, nas raízes das doenças mentais e do suicídio, nós temos o aborto provocado e nós temos guerras sucessivas. Dizíamos naquele outro dia, temos 6.000 anos de história escrita e nunca tivemos 100 anos de paz. Ou 100 anos, um século, não é? 100 anos contínuos, sem uma guerra. Hoje, nós temos inúmeras, não com a proporção, não é? De uma primeira ou de uma segunda guerra mundiais, né? Ou outros conflitos, como a guerra do Iraque, né? A invasão do Afeganistão. Reparem, isso foi ontem. Então, invasões de países irmãos, ou que deveriam ser todos irmãos entre si, a partir de superpotências, não é? Dominantes, querendo deixar ou fazer prevalecer a ocupação, não é? A indústria das armas, não é? A militarização da vida. Então, eu pergunto, eu brincaria dizendo, mas é uma brincadeira séria, que mundo é esse? O que esperar, não é? Em termos de consequências delicadas, tendo em vista quem somos. Então, nós temos toda uma expectativa maravilhosa de hoje para o futuro, mas o caminho é longo e árduo pelas nossas necessidades evolutivas. Nós somos ainda muito mais viciosos do que virtuosos. E nós temos que pensar isso tudo. Porque se nós não pensamos, nós não mudamos. Se nós não mudamos, o futuro será igual ao presente. O presente, muitas vezes, tem sido igual ao passado. Então, consciência, estudo, leitura, dedicação, misericórdia de Jesus por todos nós.
Muito bom. Meus amigos, já estamos chegando ao final do nosso programa. Passou muito rápido, né? Quando o assunto é bom e quando temos uma pessoa maravilhosa como o Dr. Sérgio, compartilhando conosco das suas reflexões, o tempo passa mais rápido ainda. Mas não fiquem tristes, nós prometemos que traremos o nosso amigo novamente aqui, como prometemos da primeira vez. E eu gostaria de ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse texto é de Kardec, no item 14, que ele fala sobre o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Então, meus irmãos, sempre que nos sentirmos um pouco triste, depressivo, peguemos o Evangelho de Jesus, vamos ler, vamos folhear, vamos refletir, vamos sentir essa tranquilidade, essa paz, vamos conversar com o nosso anjo da guarda, com os nossos mentores espirituais, que eles sempre terão uma palavra para nos inspirar. Confiemos em Jesus, na vida futura, que tudo vai passar. Doutor Sérgio, gostaria que o senhor deixasse suas palavras finais para nós terminarmos o nosso programa. Muito bem, Marcos Vinícius, antes de tudo, agradecer um novo encontro, novo estudo, novas reflexões, mas você lembrou muito bem, não é? Nós temos a figura sublime de Jesus. Nós agora o conhecemos melhor, seja na codificação kardeciana, seja com Emmanuel, né? Seja com os espíritos envolvidos com o processo de iluminação da humanidade. Temos um evangelho agora explicado à luz da doutrina espírita, já não mais com aquelas antigas interpretações e segundo a letra, né? Nós agora temos ideia, não é, segundo o Espírito, porque o Espírito vivifica. Então, nós temos muito já, mas diante do grande contexto e das grandes dificuldades, nós temos uma responsabilidade que é a divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, e como disse Emmanuel, muito bonitinho, pela mediunidade de Chico e de Valdo Vieira numa mesma obra, a ideia de que nós somos como que aqueles que podemos como que conhecer o Evangelho como ninguém. Então, que nós assumamos perante a Deus e ao Cristo como que a nossa responsabilidade e possamos divulgar, não apenas pela palavra, pela difusão doutrinária em si, mas pelo exemplo, em que cada um de nós, nos tornando pessoas melhores, nós vamos favorecer a consciência de todo mundo e, ajudando os outros, ajudamos a nós mesmos. Um grande abraço a todos vocês, onde quer que vocês estejam, um bom fim de semana e oremos pelo Brasil, que precisa tanto, oremos pelo mundo, que precisa muito mais. Um grande abraço a vocês todos. Bom, meus amigos, muito obrigado pela presença de todos, pelo carinho. Lembrando mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, marquem o sininho, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos. E amanhã nos encontramos no Jesus Cuidando de Você, às 10 horas. Às 18h30 de amanhã de domingo temos a prece, a oração pelo planeta. E domingo, às 21 horas, temos o Evangelho no Lar. Gostaria, nesse instante, de pedir licença para mandar um beijo muito carinhoso para os meus pais, que amanhã estão completando 50 anos de casado. Um grande beijo, meus pais, que Jesus os abençoe, e muito obrigado pela oportunidade que me deram de retornar ao planeta Terra, através da reencarnação.
Meus amigos, que Jesus nos abençoe sempre. Muita paz a todos os seus corações. Um grande beijo.